Os irmãos abrir suas Bíblias no livro de primeira carta de Pedro, capítulo 1. Livro de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1. Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Amém? Até aí, irmãos. Queria nessa manhã meditar com os irmãos brevemente sobre a viva esperança. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, Pai, perante o Senhor em nome de Jesus, pedindo a misericórdia e a graça do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Perdão pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Nos ajude, ó Deus, nós precisamos do Senhor, precisamos da longanimidade do Senhor sobre as nossas vidas, cada dia. Tua misericórdia, abençoa nessa manhã, Tua palavra, abençoa o povo Teu que aqui se encontra. Assim nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vejamos, irmãos, que essa carta, veja que o apóstolo Pedro, ela direciona ela a um povo específico, a um público que ele diz que chama de os estrangeiros dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia e na Ásia e Bitínia. Ou seja, disperso significa que esse povo certamente que tinham sofrido perseguições, abandonado talvez suas terras, seus lares, e viviam em outras regiões, em outros países. Nós, vendo no versículo 6, nós vemos que ele diz no finalzinho aí, que estáis por um pouco contristados com várias tentações, ou seja, há muitas coisas que na vida do crente que causa uma tristeza, mas como diz aqui, uma tristeza, pensar temporária, é algo que por pouco tempo, porque Deus, Ele nos dá força, nos dá paz pela Tua salvação, para nos ter no íntimo do nosso coração a alegria de uma salvação que está segura pelo poder de Deus, como diz na Sua palavra. Então, essa carta dirigida a esse
público, esse povo que certamente os abençoou e nos abençoa até hoje, e abençoará ainda as futuras gerações que virão pela frente, dando a nós, ao crente, a firmeza, passando a confiança da obra redentora que Jesus realizou, que é o que nos dá salvação, é o que nos dá essa certeza de vida eterna, essa certeza de um endereço eterno, juntamente com o Senhor Jesus, como diz na sua palavra. Nós vemos que no versículo 3, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, o que acontece com cada ser humano é que o homem, ele nasce da carne, ele nasce ali de uma natureza terrena, que ele tem uma necessidade, a necessidade de nascer de novo, a necessidade de ter um novo nascimento. Ele precisa ser mudado por Deus o seu endereço eterno. O homem nascido da carne, o homem nascido apenas do seu pai, da sua mãe, a Bíblia diz que ele é o filho da ira, ele não tem nenhuma ligação, ele não tem nenhuma identidade com Deus. E aí, o seu endereço assim eterno é distante do Senhor, um lugar chamado inferno, um lugar que não é de alegria. Deus não tem alegria na pessoa que morre sem conhecer a Ele, sem se converter a Ele, porque a sua palavra diz que a pessoa que morre sem conversão, sem se arrepender, sem se voltar para Jesus, ele vai viver num lugar eterno de sofrimento. Mas aqui, quando a Bíblia diz que pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, nós somos de novo nascidos, nós somos mudados, nós somos transformados pela ressurreição de Jesus Cristo. Aqui, irmãos, o nosso endereço eterno é mudado, porque aqui saímos, Deus nos tirou do caminho de trevas e nos transporta para um caminho de luz, e nos muda o nosso endereço eterno, que é com o Senhor Jesus, que é nos céus, a herança que Deus tem guardado para aqueles que obedecem o seu Evangelho. Amém? Então, irmãos, o nascer de novo é aquilo que Jesus pregou para Nicodemos. Se não nascer de novo, se não nascer do Espírito, não pode ver o reino de Deus. E essa é aqui, pela grande misericórdia que nos gerou de novo para uma viva esperança. Porque, irmãos, há uma falsa esperança nas pessoas, há uma falsa esperança de que está tudo bem, há uma falsa esperança que eu procuro não fazer obras terríveis, eu procuro não fazer coisas que venham trazer minha condenação, porque muitos acham que é por obra, deixar de fazer ou fazer obras é que vai dar o direito de salvação, dar o direito da herança com Jesus nos céus. Mas a esperança de salvação está na obra de Jesus, está no Filho de Deus. Então, nós, por muitos tempos de nossas vidas, nós vivíamos numa falsa esperança, iludidos com muitas coisas nesse mundo, mas nós não tínhamos a viva esperança, aquela esperança que é firmada pela palavra de Deus, firmada pelo próprio Deus, que Ele pode nos dar salvação, que pode nos tirar de um caminho que vai nos conduzindo para a eternidade longe de Deus. E Ele nos tira quando nós ouvimos do seu Evangelho, compreendemos a nossa situação pecaminosa, a nossa situação perante Deus, que é de condenação, e olhamos para a obra de Jesus, olhamos para o Filho de Deus, temos com a consciência que o nosso pecado nos condena e entregamos
a Jesus a nossa alma, a nossa vida, e nos arrependemos e pedimos a Deus para salvar, para nos mudar a nossa história, mudar a nossa sorte. E é aí que acontece o novo nascer. É quando o homem arrepende, se volta para Jesus, pede perdão pelos seus pecados, invoca o nome do Senhor. E aí acontece a salvação, acontece o novo nascimento, que dá ao homem o direito de a herança eterna nos céus. Amém, irmãos? Então, nós vimos aqui que nós quando nascemos de novo, nós nascemos para uma viva esperança. Não é mais uma falsa esperança, não é uma ilusão, não é um pensamento vazio, mas é algo que nos dá consistência em nosso coração, que realmente nós podemos olhar e dizer: Senhor, eu creio nessa obra, eu vou para os céus porque eu creio no Senhor. Não é por mim mesmo, não é por o que eu faço, não é pela minha bondade, mas é pela misericórdia, pela graça do nosso Deus, pela pessoa de Jesus Cristo. Versículo 4 diz: para uma herança incorruptível e incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Muitos irmãos neste mundo têm buscado adquirir heranças, têm buscado adquirir coisas que para o mundo é bastante valiosa. Pessoas têm dado tudo de si para fazer ou juntar grandes coisas nesse mundo, mas tudo no mundo, matéria vai passar. Mas aqui a Bíblia está dizendo que quando nós nascemos de novo, quando nós temos uma nova vida com Cristo, nós adquirimos uma herança que ela não pode corromper, é uma herança incontaminável, ela não pode acabar, ela não pode murchar, ela é eterna, ela é firme, é a herança nos céus, é um lugar de alegria, onde Deus guardou, onde Deus tem preparado para os seus santos, para os salvos em Jesus Cristo. E aqui nós vimos que não se pode murchar, ou seja, não pode diminuir, ela não pode acabar, ela não vai ser destruída, ninguém vai poder roubar, ninguém vai poder tirar das suas mãos. Veja que Jesus disse: olha, as ovelhas que estão nas minhas mãos, Deus me deu, e ninguém pode arrebatá-la das minhas mãos, ninguém pode tirar, e diz que está guardada nos céus para vós. Ou seja, aqui o apóstolo Pedro está levando aqueles ouvintes, aqueles leitores, os dispersos lá daqueles lugares, a compreenderem que ainda que eles estavam passando por grandes tribulações, dificuldades, perseguições, deixado os seus lugares, mas eles tinham uma herança que ninguém podia tirar deles, uma herança que ninguém podia roubar das suas mãos, ninguém podia fazer nada que lhe cause prejuízo acerca da salvação, da herança eterna. Então ele diz que está guardada nos céus para vós. E aí, irmãos, no versículo 5 diz que mediante a fé, ou seja, você já teve fé na obra de Jesus, no Filho de Deus para a salvação, que por Jesus Cristo nós podemos um dia morar nos céus, nós somos livres da condenação, como diz a palavra de Deus: aquele que está em Cristo não tem mais nenhuma condenação sobre ele, passou da morte para a vida, não há condenação. Se você tem fé nisso, a Bíblia diz que essa herança está guardada no poder de Deus para a salvação, guardada no poder de Deus. O homem não pode tirar, nada mais pode tirar a tua salvação das mãos de Deus. Não está guardada nas nossas mãos, não está no nosso poder, está no poder de Deus. Se está a nossa
se nós temos fé nisso, nós depositamos a fé na obra de Jesus, no Filho de Deus, essa herança está guardada no poder de Deus. Não está em nós mesmos. Se tivesse dependendo de nós, nós já teríamos perdido. Nós somos fracos, nós somos falhos. Mas, mediante a fé, a fé que temos no Filho de Deus, a Bíblia diz que a salvação está guardada no poder de Deus nos céus. Ainda no versículo 5, já prestes para se revelar no último tempo. Ou seja, irmãos, como diz a Bíblia, só um pouquinho e tudo o que tiver de vir, virá. Vai passar. Há muitas tribulações, muitos sofrimentos que temos passado, muitas tribulações, muitas dificuldades, mas no íntimo do nosso coração, no homem interior, deve estar uma alegria, uma felicidade de que essa dor vai passar, que tudo nesse mundo vai passar, mas aquele que crê na palavra de Deus, que crê no Filho de Jesus, vai permanecer para sempre, viver eternamente no lugar que não vai haver mais pranto, não vai haver mais dor, não vai haver mais nenhum sofrimento, porque todas as coisas passarão, e os salvos em Jesus Cristo vai viver eternamente com o Senhor. Versículo 6, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias tentações. Ou seja, o apóstolo Pedro aqui diz que dá alegria, que isso dá ao salvo, que é saber de uma herança eterna, da salvação, que existe aqui uma alegria. Ele diz, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias tentações. E é verdade, irmãos, que nos causa tristeza temporária muitas coisas que nesse mundo acontecem, as perseguições, as lutas, as dificuldades, mas a alegria, a felicidade de ser um salvo em Cristo não muda, não passa. Nós devemos permanecer com a mente voltada em Cristo, na salvação eterna de Deus, que é o que nos fortalece e nos ajuda a continuar em meio às pedras, dificuldades, em os caminhos cheios de espinho que muitas vezes nós trilhamos, que nós seguimos, mas Deus, Ele é poderoso para nos abençoar com uma alegria a sua salvação que Ele tem nos prometido nos céus. Então, irmãos, que nós possamos guardar em nossos corações essa viva esperança de salvação eterna, que nós não venhamos desfalecer, como o apóstolo Paulo diz, ainda que o nosso homem exterior venha a se corromper, ou seja, ter as lutas, enfraquecer, mas que o nosso homem interior seja renovado a cada dia, que nós venhamos, nosso homem interior, que é o nosso ser espiritual, que foi renovado, nascido pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, ele possa se alimentar dessas ricas promessas que Deus tem nos feito, que nós possamos regozijar e continuar, ainda que em meio lutas, em meio dificuldades, possamos sempre testemunhar que Jesus é o único que salva, que em Jesus o homem pode ser salvo, que em Jesus o homem pode triunfar, em Jesus o homem tem a vitória. Não é que nós teremos vitória, em Jesus nós já somos vitoriosos, em Jesus nós já somos alguém que podemos dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É uma esperança que não nos trazer nenhuma sombra de dúvida ao
sermos questionados acerca da nossa fé. Não como muitos que muitas vezes têm dúvidas sobre o que crê, dúvidas sobre aquilo que professa crer. Não sei se vou para o céu, não sei porque ninguém veio aqui dizer. Jesus veio dizer, Jesus deixou dito na sua palavra, nós só precisamos crer nas suas promessas, amém? Que Deus abençoe, o pastor pode estar chegando.